Você já esteve naquela situação chata de encontrar alguém na rua e de repente ela até lembra de você, mas você sequer tem noção de quem seja? Ou você guarda algum objeto em algum lugar, mas minutos depois não faz ideia de onde colocou? Então esse vídeo é para você. Olá, eu sou Marcelo Roxo, neurocirurgião e professor universitário. A memória é uma característica individual, no entanto, pode ser treinada. Não existe memória boa ou memória ruim. Existe sim memória bem treinada ou memória mal treinada. Se você, por exemplo, utilizar a técnica da repetição espaçada, ou seja, conforme o tempo vai passando, você vai recuperando as informações, revisando as informações com pequenos drops, pequenas revisões, seu cérebro irá consolidar de forma muito mais eficiente as novas memórias. Se você estudar um assunto e aprender aquele assunto e demorar muito tempo para revisar, você não irá consolidar a memória e não irá construir novos conhecimentos, mas sim reter esse conhecimento por no máximo alguns poucos dias. Depois a maior parte dele irá embora e você não vai reter nem 10% daquele conhecimento. Portanto, nosso cérebro funciona como um músculo. Se você treiná-lo, você irá desenvolver mais habilidades. E para as memórias, isso não é diferente. Agora, para você entender que todos podem desenvolver uma boa memória, deixa eu te contar a história do Joshua Foer. O ano era 2005 e ele era jornalista e foi cobrir o Campeonato Mundial de Memória em Nova York. Ele chegou para cobrir o evento e entrevistar os participantes imaginando que só encontraria gênios. E ele se surpreendeu quando a maioria dos participantes entrevistados afirmou que tinha problemas de memória antes de começar a estudar técnicas de memorização. Ele se sentiu desafiado por aquilo, se sentiu incomodado e decidiu dedicar o ano de 2006 a estudar técnicas de memorização. Para surpresa de todos, inclusive dele mesmo, ele se tornou um expert em memória e participou do campeonato mundial no ano seguinte. E não é que ele ganhou o campeonato, ele se tornou campeão mundial de memória em 2006. Inclusive escreveu um livro sobre esse assunto. Eu preciso te pedir, se você estiver curtindo esse conteúdo e quiser ver mais conteúdos nessa linha, não deixa de curtir esse vídeo, não custa nada. E em menos de 10 segundos, você também pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, seus conhecidos e seus familiares. Não deixe também de se inscrever no canal e ativar as notificações para que sempre que um novo vídeo for publicado, você seja avisado. Outro aspecto central sobre as memórias é que a maior parte de nós aprende uma das duas formas mais comuns de memorização, e ambas são incorretas. A primeira forma é tentar repetir até a exaustão para não esquecer os assuntos. E a segunda forma é tentar associá-los com imagens. O problema dessas duas técnicas é que elas usam uma memória chamada memória de trabalho, que é como se fosse a caixa de entrada, a porta de acesso às nossas memórias duradouras. Mas a memória de trabalho é limitada. A quantidade de informações que pode ser armazenada através dessas memórias não é grande. E o que acontece é que as informações acabam se perdendo e o seu cérebro não as consolida, não forma memórias de longo prazo, portanto, não aprende de fato. Nosso cérebro aprende muito melhor através de histórias. Se você puder construir uma narrativa, uma história breve, e unir os pontos que você precisa memorizar, que você precisa lembrar, isso vai te aproximar muito mais de alguém com uma boa memória, com uma memória de longo prazo que você não mais irá esquecer. Se você for capaz de construir memórias de longa duração mais eficientes, naturalmente você será alguém que aprende mais conteúdos e de forma também mais eficaz. Memória e aprendizado são um contínuo, um do outro. Ninguém aprende nada se não for capaz de ter a sua caixa de entrada com uma grande capacidade. Ou seja, a memória é o início de todo conhecimento e de todo aprendizado. Portanto, expandindo os limites da sua memória, treinando técnicas de memorização e aprendendo a construir memórias de longo prazo, você será alguém com mais capacidade intelectual, com mais discernimento e com mais conhecimento. Ao melhorarmos nossa memória, nós nos tornamos pessoas mais inteligentes e mais interessantes. E outra, o cérebro utiliza diversas regiões para mais de um propósito, com mais de uma função. Ou seja, se você melhorar a sua memória, você naturalmente desenvolverá suas habilidades intelectuais e será uma pessoa com mais capacidade cerebral. A memória a ser desenvolvida implica em outros aspectos neurológicos e cerebrais também serem desenvolvidos. Portanto, treinar a sua memória como se treina um músculo na academia o tornará mais capaz de aprender novos assuntos e de adquirir conhecimento com mais facilidade, com mais rapidez. Também, por exemplo, desenvolverá mais seu foco e sua capacidade de atenção. Você será capaz de se concentrar com mais facilidade e será menos disperso.
Tudo isso converge para que você seja uma pessoa mais inteligente. Espero que você tenha gostado do vídeo e não esqueça que você tem um super cérebro, só é preciso despertá-lo.